E aí, pessoal? Lembram do arquivo que a gente fez o Pokémon no vídeo passado? Então, eu tô aqui com o meu fiozinho aberto e ele tá aqui, ó. Tá? Tá na minha lista dos meus arquivos editáveis, tá bom? Então, no caso, eu deixei ele editável, eu poderia ter deixado somente para leitura, mas aí, se tiver somente para leitura, é só alterar para editável. Então, eu vou dar dois cliques aqui nele para abrir, tá? Poderia dar, por exemplo, um clique com o direito e depois abrir, e ele vai abrir da mesma forma. Bom, vamos pensar em algumas coisas que a gente fez por aqui, né? Eu vou tirar aqui essa extrusão, né? Que eu tinha mostrado como fazer a luminária ali bem rapidinho, depois eu vou fazer mais com detalhes, tá? E a gente vai perceber que a gente pode utilizar esse arquivo que a gente fez aqui como um chaveiro. Então, como que a gente pode fazer isso? Tem algumas formas, tá? Por exemplo, vou colocar aqui na vista superior, só clicar aqui no quadradinho. Lembrando, se eu clicar nele, eu consigo girar a minha tela, certo? Com a bolinha do mouse, com a rodinha do mouse, eu clico e arrasto a minha tela para cima, para baixo, para os lados, certo? E rodando a rodinha, eu tenho o zoom. Então vamos lá. Eu poderia fazer apenas um furinho no meu modelo. Por exemplo, com a ferramenta furo. Eu clico nela e escolho um lugar dela, mais ou menos por aqui, pode ser. Eu posso arrastá-la, né? Colocar onde eu bem quiser aqui. A gente pode perceber que essa parte branca é o furo, essa parte vermelha, desculpa, é o furo. Mas a gente pode reduzir esse tamanho. Se a gente olhar aqui nessa janelinha aqui, ele está falando ó, qual é a profundidade, né? Se eu quero um furo que tem um ângulo aqui embaixo, que não é o caso, né? E a espessura desse furo. Então aqui 10 é 20 milímetros, é muito grande. Vamos colocar 5, que é o normalmente que o pessoal coloca no chaveiro. Então eu só tenho que deletar e fazer a alteração. Então a gente já percebe aqui, ó, dando zoom, que o nosso furinho poderia estar por aqui mais ou menos. Ou aqui mesmo dentro da letra para ficar mais harmônico, tá? Normalmente o pessoal usa 5 milímetros, que é o suficiente para passar argolinha, uma correntinha, ou um fitilho, alguma coisa do tipo. Nesse caso aqui, eu posso escolher também o tipo de furo que eu vou fazer. No caso de chaveiros, eu vou escolher um desse tipo aqui, que é um simples, tá? Poderia colocar com um rebaixado, isso aqui é mais para usar parafusos, né? Aqui, simples também, e nesse caso, eu posso colocar plano, tá? Porque ele não vai precisar fazer um ângulo lá no fundinho para caber a pontinha do parafuso, por exemplo. Eu quero que ele fure totalmente, tá? Aqui na altura, é só a gente lembrar, ó, eu preciso disso tudo? Não. Posso dar uma reduzida. Faz diferença se eu reduzir, ou se eu aumentar, ou se eu mantiver? Nesse caso, não, mas pode ser que eu tenha um furo que eu preciso que seja muito maior do que isso, então é só eu alterar o valor que eu quiser aqui. Vou colocar um 5 aqui já é suficiente. No caso desse daqui, né? E poderia fazer muitos furos, poderia usar uma referência, mas no caso é só justamente escolher aonde você quer no seu modelo colocar o furinho. E aqui eu vou dar um OK. E pronto, ó. A minha peça já está furada, tá certo? Ah, mas eu não quero esse furinho. Eu quero uma argolinha aqui, uma voltinha aqui fora do nome, porque eu não quero que fique estragado o nome, eu quero um a mais aí. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui para o estado anterior, tá? Então, aqui com o nosso chaveirinho aqui já no modo que a gente deixou do último vídeo, e sem o furinho que a gente fez agora, vamos fazer de outra forma agora, fazer uma argolinha aqui, ó, nessa parte do chaveiro, para que a gente não precise fazer nenhum furo, ou algo que alguém não possa, algo que alguém
possa não gostar porque está furando o logotipo. Então, a gente pode colocar uma argolinha nessa parte aqui que vai ficar legal. Se alguém escolher colocar em outra posição aqui do modelo, é só escolher o que achar que fica melhor, tá? Aí é gosto mesmo, ver o que costumam fazer por aí pela internet e escolher a posição. Eu vou fazer aqui nessa pontinha, que eu acho que fica mais legal. O que a gente vai fazer aqui então? A gente vai religar o esboço. Lembra que a gente tinha um desenho, né? Que a gente utilizou para fazer o nosso chaveiro, nosso modelo, nosso arquivo STL. Eu vou esconder aqui também os nossos corpos, né? Lembra que a gente tem o corpo azul, né? Tá aqui. E a gente tem o corpo amarelo, que seria o centro. Então eu vou ocultar os corpos aqui, tá certo? Para a gente ficar só com o desenho que a gente utilizou para fazer o modelo. O que eu vou fazer então? Eu preciso editar esse meu desenho. Então eu vou entrar aqui no meu histórico, aqui embaixo, ó, e qualquer um desses ícones aqui, que é o de extrude, e assim por diante, aqui o nosso esboço, né? Eu posso clicar com o direito e editar recurso. Ou também eu posso só dar 2 cliques em um desses ícones e ele vai ser editável. Tá? Bom, a gente está aqui com o desenho, né? Com o nosso esboço editável agora. E eu quero fazer uma argolinha aqui nessa parte. Então, o que eu vou utilizar para isso? Eu vou vir aqui em criar e vou usar um círculo. E nesse círculo eu vou escolher o círculo de 2 pontos. Por quê? Eu quero que o meu círculo passe por esse ponto e por esse ponto. Então, basta eu clicar nos 2 pontos que ele vai criar uma circunferência passando por esses 2 pontos. Tá certo? Mas, por enquanto, eu não tenho um buraquinho por aqui onde eu possa passar a argolinha do meu chaveiro. Então, eu preciso fazer uma segunda circunferência. Só que dessa vez eu vou utilizar essa daqui mesmo, que é um círculo por diâmetro central, porque eu vou utilizar esse mesmo centro e fazer uma circunferência dentro dessa. Então, eu vou clicar nele, vou clicar aqui nesse centro da circunferência que a gente criou primeiro e vou arrastar a minha circunferência até onde eu quero que a minha argolinha fique. Eu posso fazer isso aleatoriamente ou digitar um valor qualquer aqui. Por exemplo, 13. Então, ela vai ter essa distância que eu determinei. Ou eu posso dar um ESC aqui, e fazer com um clique e outro clique, certo? E com isso eu tenho o quê? 2 circunferências. Então eu já tenho esse arquinho aqui, ó, para fazer o meu chaveiro. Então vamos lá, vamos clicar em concluir esboço. Eu vou voltar com o meu corpo. No caso é o azul, o amarelo eu não preciso. O amarelo é o centro, né? Ó, o recheio aqui do nosso chaveiro. E agora eu vou clicar aqui na casinha, porque tem um detalhe que eu preciso verificar. Vou dar um zoom aqui com a rodinha do mouse. Girando a rodinha eu tenho o zoom. Clicando eu ando para um lado para o outro, para cima e para baixo. E para girar eu posso apertar o shift e a rodinha do mouse. Ou eu posso simplesmente clicar aqui no cubinho e girar, ó, tá? E aí vou arrumando aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Se eu perceber aqui o que eu fiz, ó, o meu desenho ele tem metade para cima e metade para baixo do modelo, do STL. Então, eu vou precisar que esse arquinho aqui que a gente está fazendo para o chaveiro, ele vá até o final daqui de cima e até o final aqui de baixo. O que eu posso fazer? Se eu já estou fazendo o modelo, eu sei quanto eu fiz de altura nesse modelo. Eu sei que ele está na metade, porque eu fiz exatamente o mesmo para cima e o mesmo para baixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em Extrude, vou selecionar aqui, ó, vamos ver a vista de cima. Vamos ver aqui pela casinha.
Vou clicar aqui na parte que eu quero, tá? E aí, ó, o que que eu vou fazer? Se eu vier com a setinha aqui e subir, ele vai fazer, ó, infinitamente. Ele não vai se importar muito se tá batendo com a lateral do outro ou não. Então, o que que eu quero fazer aqui? Eu vou vir aqui na janelinha, ó, aqui do lado que abriu, e vou colocar aqui, ó, dois lados ou simétrico, tá certo? No caso, eu não sei quanto que tem essa altura. Eu posso medir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em inspecionar e vou, o quê? Simplesmente medir quanto tem de altura aqui, ó. Ele me fala 1,6. Então, eu volto lá e vou editar aqui, ó. Clico duas vezes para editar. Então, eu sei que é 1,6. Mas olha só o que aconteceu. Ficou o quê? Para cima e para baixo. Mas aqui eu tenho que uma ferramenta, olha. Ele está medindo da metade até em cima. Então ele fez de da metade até em cima, ele fez 1,6. Mas eu não quero 1,6 da metade para cima. Eu quero todo o comprimento. Então eu quero que a parte de cima mais a parte de baixo dê 1,6. Tá certo? E com isso, eu só preciso clicar em unir aqui. Não posso esquecer desse detalhe importante, tem que ser unir para juntar esse arquinho aqui com a borda aqui do meu STL. E vou dar um OK. E pronto. Agora eu tenho o arquivo que com uma argolinha aqui, onde a gente pode passar a correntinha do chaveiro, pode ser a argola do chaveiro, pode ser uma fita, enfim, pode ser diversos recursos que a gente tem para fazer o nosso chaveiro aí, como as pessoas estão pedindo, né? Algumas gostam de cordão, outras gostam daquela correntinha cheia de bolinhas, outras gostam da argolinha mesmo, normal que todo chaveiro tem, tá? E aí eu retorno o amarelo aqui, ó, clico no amarelo para ele voltar a aparecer e eu posso ocultar agora o esboço que eu não vou precisar mais do desenho, tá certo? Bom, e aí volto na mesma história, né? A gente tem que exportar o nosso arquivo. Então, só para a gente lembrar aqui rapidinho como a gente faz isso, a gente vai em utilidades, impressão 3D. A gente tem que selecionar aquilo que a gente quer exportar. Então, no caso, o corpo azul primeiro. Não pode esquecer de desmarcar essa caixinha aqui. Ela tem que estar desmarcada para poder exportar o meu arquivo. Escolho aqui em alto para ele ficar em boa definição para impressão, para não ficar um arquivo ruim, né, de má impressão, aquele arquivo feio, cheio de triângulo, né, que a gente conhece, para ficar um arquivo bem bonito e deixar no alto, com mais qualidade. Dou um OK. Aí se precisar dar o nome, como a gente já colocou o nome aqui no corpo, ele já vai vir com o nome. Escolho onde eu quero salvar o meu arquivo e clico em salvar, tá certo? Eu vou salvar aqui lá nas minhas aulas, né? Vamos colocar aqui chaveiro. Abro a pasta, vai o azul, vou salvar. E vou fazer a mesma coisa agora com o amarelo. Vou selecionar aqui o amarelo, vou dar o OK e eu tenho aqui salvar. E com isso a gente finaliza o nosso chaveiro. Então isso aqui a gente pode fazer com qualquer arquivo que a gente consiga transformar a imagem em SVG. A gente cria o arquivo STL, depois, durante ou depois, ao final, a gente pode colocar a argolinha para prender a argola do chaveiro, a fitinha, a correntinha para o chaveiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, me dá um toque que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Deixa um comentário aí no vídeo, que a
já vou respondendo assim que as perguntas forem chegando. E é isso, pessoal. Aguardem que vem mais, hein? Tem mais vídeos aqui pra gente aproveitar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir o nosso canal, deixar um comentário, curtir o nosso vídeo e compartilha com a galera aí. Né? A informação é legal para todo mundo saber e conseguir até uma graninha com isso daqui. Falou?